Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou
Programa Tribuna Livre, estamos ao vivo nessa segunda-feira. Vocês já estão acostumados, sabe que comigo aqui o papo é direto. Na segunda-feira sou eu e você, os nossos convidados. Seja muito bem-vindo. Aproveita, já entra nas nossas páginas, nas nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Comenta de onde você está nos assistindo. E já compartilha, já pede pro pessoal correr aqui, que hoje o papo vai ser muito legal. A gente vai falar sobre harmonização facial e também depois sobre um probleminha de saúde que vai pro segundo bloco. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores, Paloma, que faz esse programa acontecer aqui no primeiro bloco. Empresa Guarupaz, nosso parceiro, Márcio Pacheco. Todos os dias, ouvir e acolher faz toda a diferença. Empatia e compreensão são essenciais em nossa jornada. Ai, que linda arte, maravilhosa. X Supermercados, faça sua compra online, www.xsupermercados.com.br. Clicou, chegou. A CE Guarulhos, Associação Comercial de Guarulhos, presidente Silvio Alves. Nosso parceiro tem prêmio destaque empresarial. Então, ingressos já à venda. Toda vez que eu olho, eu penso que é o... Como é que chama? Roupa nova, não, mas é o traje a rigor desse ano. Sim Comerciário, Sindicato do Comércio de Guarulhos e região. Parceiros nossos desde o começo do Tribuna Livre aqui com a gente. Unisa, Universidade Santo Amaro, está precisando se especializar, fazer uma faculdade? Entra em contato com eles lá que vocês vão adorar toda a estrutura. E quer ficar informado do que acontece aqui na cidade de Guarulhos ou no Alto de Tietê, Itaquá, Arujá? Entra no nosso site www.tribunadeguarulhos.com.br. Então você já aproveita. Agora, volta para mim, Paloma. Aproveita que você está nos acompanhando aqui, comenta de onde que você está nos acompanhando, seja a cidade, porque o Tribuna Livre está sendo transmitido, suas reprises, também em vários outros canais. E também sobre, como é que chama, Paloma? Streams, muito obrigada, convidada. Streams também. Então, você pode nos acompanhar em outros canais. Então, aproveita, já compartilha e também fala de onde você está assistindo a gente. E como eu brinquei, quem me acompanha nos stories, viram que eu já coloquei quem é que vai nos dar entrevista essa noite. E eu até brinquei ainda, eu falei assim, Paloma, que aqui não é uma democracia na segunda-feira, é uma monarquia e eu sou a rainha. Então eu convidei a minha irmã, que é dentista, tem pós-graduação em harmonização orofacial, e a gente vai falar sobre autoestima aqui. Doutora, seja muito bem-vinda! Obrigada, Jéssica. Olha, até eu falo que eu não gosto muito das frentes das câmeras, eu sou mais de bastidor. Mas muito obrigada pelo convite e obrigado por você que está assistindo, acompanhando a gente através dos nossos streams, TV, YouTube, Instagram. Nasceu pronto, é de família, comunicação. E também o Dr. Thiago, que é psicólogo, Thiago Monteiro. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo e sintam-se à vontade. E nós vamos falar sobre a questão da autoestima. Estávamos tirando algumas coisinhas aqui no intervalo no começo do programa, e eu falei assim, que eu só me sinto bem, revelando a autoestima, eu posso não usar maquiagem, eu posso, enfim, não precisar colocar um salto, mas eu tenho que lavar o cabelo. Que aí eu me sinto bem, eu tenho que lavar o cabelo todo dia. E aí a gente queria puxar esse assunto sobre a estética, porque virou uma febre, né, Gisele? Virou uma febre essa questão da harmonização facial. O termo correto é harmonização orofacial, mas todo mundo falava harmonização. Qualquer pessoa pode fazer? Não. Hoje, pelo conselho, são os médicos. A harmonização orofacial, ela é mais profunda. Quem pode fazer é os médicos e os cirurgiões dentistas, com especialização. Tá. Agora, a harmonização corporal tem a biomedicina e os médicos, né, que tem autorizado. Porém, a facial é o dentista e o médico.
E a gente estava falando aqui, Thiago, sobre a questão do pessoal não se reconhecer mais. Foi isso que aconteceu da questão de, olha, tava tudo bem, tava todo mundo vendo aquela padronização por mídia social, que todo mundo, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Só que eles começaram a não se reconhecer, né, no espelho, ou na selfie, ou no Instagram. Foi isso que levou aquela debandada de todo mundo pedir para tirar essa harmonização? Exatamente, né? Aquela busca por padrão, só que aquele padrão é quebrado, certo? Não é um padrão que vai durar eternamente. Tudo são ciclos, né? Aquele ciclo foi quebrado. Então tem a desarmonização, que é bem mais complicado, né, doutora? Isso. E teve muita... Porque você se formou recentemente com essa pós-graduação. 2 anos. Foram 2 anos, né? Eu lembro bem. Foram 2 anos bem intensos e sempre se renovando e tudo mais. E hoje apesar do pessoal desistir de tirar, de ter e tirar, tem gente que procura ainda? Tem, sim, tem pessoas que procuram, porque a harmonização não é só a questão de mudança, né, de rosto, é a questão, igual a gente estava comentando aqui, sobre a autoestima, de você melhorar. Então entra não somente a estética, mas existe uma função, né, com a harmonização. Então as pessoas hoje procuram para fazer um preenchimento labial, que é o mais comum, né? Eu quero um lábio para harmonizar com o meu rosto. A questão do queixo, às vezes você tem uma papada, mas é por falta de queixo, então você faz um preenchimento. Então a procura sobre harmonização facial ainda está crescente, porém está mudando o sentido. Antes se fazia muito, que a gente estava até comentando antes, era sobre o padrão Afrodite. Então a gente tinha alguns parâmetros para ser feito esse desenho no rosto. E todo mundo estava ficando com a cara do mesmo jeito. Hoje não. Hoje a gente busca uma questão de o que eu posso melhorar naquele paciente, o que eu posso embelezar naquele paciente. Então hoje está sendo uma harmonização mais humanizada, né? Não uma coisa mais padronizada. E a gente estava falando sobre a questão da autoestima. Ela é muito importante. Ela é muito importante para o ser humano, por isso que às vezes ele busca a perfeição, doutor. Com certeza. Imagina você acordar, né, e se deparar com uma visão onde você não se sente bem, né? O que é ser saudável? A saúde nada mais, nada menos é a alinhação entre a saúde mental e o corpo físico, certo? Então imagina tu acordares de manhã e não se vê da forma que você quer se ver. Aí vem o padrão, né, que você falou anteriormente, que é aquele príncipe, né, daquele próprio desenho do Shrek, né, que todo mundo começou a ficar um queixo um pouco mais quadrado, né, retangular, e quebra, né, esse padrão. Depois de um tempo, esse padrão foi quebrado, mas continua tendo uma busca por autoestima, a busca pela perfeição, para nos sentirmos bem. É sempre aquela coisa de olhar no espelho e achar um defeito? Assim, não todo o jeito que eu queria. Eu acho que tem que mexer nisso, mexer naquilo. Exatamente. É quando a gente acorda, né? Pelo fato da gente acordar e já se olhar no espelho. Também tem muito a ver com a nossa sociedade, com as mídias. A mídia não vai mostrar o defeito dela. Sempre, por exemplo, os influencers, né? Grandes influencers, não vão mostrar como é a rotina trabalhosa deles. Não vão mostrar o lado feio deles, né? Só a perfeição, só a parte bela. É meramente impossível os digitais influencers acordarem e já estarem maquiados ou algo do tipo. Então, o indivíduo em si, ele sempre tenta buscar essa perfeição todos os dias. E tem os filtros do Instagram, né? Exato. Que é padrão usar. Teve um movimento há um tempo atrás, não vou usar filtro, né? Eu, por exemplo, só não uso filtro quando eu passo maquiagem, mas se eu tô sem maquiagem, eu uso filtro. Porque eu não me reconheço ali sem dar um rostinho mais liso, né? Minhas sardas ou algum furinho que fica. Eu não me reconheço. Isso pesa muito, né? Pesa porque, como eu falei anteriormente, o indivíduo em si sempre busca por uma perfeição. E não existe perfeição. Ninguém é perfeito. Somente Deus, né? Somente nosso Criador é perfeito. Mas quando a gente se trata de perfeição, de autoestima, o ser humano, o indivíduo em si, ele sempre vai buscar. E quando se olha no espelho, nossa, eu preciso tirar rugas, eu preciso alargar mais o meu queixo. Aí quando ele faz tudo isso, ele ainda quer continuar, né? E agora se torna uma doença. Se torna um transtorno. Pode ir pro lado da depressão também.
Mas eu acho que é até importante essa questão da gente estar trabalhando agora, porque quando se fala em harmonização, as pessoas só pensam em quê? Em preencher, né? E a harmonização hoje, igual eu falei, mais humanizada, hoje tem a opção de você fazer os bioestimuladores, que é uma bomba de colágeno que você coloca na região do rosto sem modificar, né? O rosto, o formato do rosto, e você consegue cuidar de uma pele, igual você falou. Qual é o preço que você tem de acordar cedo e não ter que passar uma maquiagem? Isso para a mulher do dia a dia, principalmente, apesar que eu tenho bastante paciente homem também. Mas a mulher, você acordar, você não ter o trabalho de ficar passando várias coisas no rosto, porque sua pele tá boa, a harmonização hoje consegue fazer isso, sem alterar o formato do rosto. Então, se você aplicar um bioestimulador, hoje, a evolução também, para mostrar como a harmonização tá vindo um lado mais, não modificadora, mas regenerativa. Chegou no mercado recentemente, a maioria dos produtos é da Coreia, mas esse é um específico que é o PDRN, que é um produto que vem da Coreia, que você trata a pele. E é uma coisa mais natural, uma coisa mais leve. Quem quer fazer harmonização tem que entender que existe também o processo de regeneração da pele, que não é você colocar hoje, que é diferente do preenchedor. Você coloca hoje e amanhã você tem um resultado. Você tem os mínimos dos dias para esperar o seu corpo. E também a questão do paciente, né? Cada corpo é uma forma que... Cada organismo é uma forma que responde, que reage. Então, eu acho que a harmonização também está vindo para esse lado agora, de você, como você quer melhorar ali sem alterar, né? Mas eu confesso que eu achava, porque você sempre trabalhou, e eu acabo olhando no Instagram dela, ou até mesmo acompanhando, sempre sobre esse cuidado da pele em si, né? Acho que você chegou até a injetar, sei lá, mas passar os produtos e ver essa questão não de harmonização, enfim, mas ter esse cuidado da pele. Você sempre trabalhou isso, né? Isso, porque hoje a pele é dividida em várias estruturas, tanto as mais profundas quanto as mais externas. E conforme vai passando a idade, é o que a gente fala assim, como envelhecer de forma mais saudável, que você se olhe no espelho. Conforme a gente vai passando a idade, a nossa pele e nossa estrutura facial, ela vai derretendo. Conforme ela vai derretendo, é onde que aparece o bigode chinês, né? Aparece as rugas, né? O pé de galinha. Então, a harmonização hoje vem buscar isso. Como eu vou fazer esse cuidado para não acontecer isso? Então, você não tem que tratar a pele só pro lado de fora. Porque você vai ter o cuidado de fora, mas por dentro vai estar derretendo e a pele vai derreter, vai empurrar, né? O músculo vai descer. Então, na harmonização, a gente tem vários tipos de produto. Tem o Botox, tem o bioestimulador, tem os fios, tem os preenchedores. Então, cabe ao profissional analisar, né, a pessoa, entender o que a paciente quer, apesar que nem tudo a gente pode fazer, nem tudo que eu quero, né, doutor? Nem tudo que eu quero, eu posso. Então, cabe o profissional capacitado para verificar o que é melhor para aquele paciente, o que vale a pena e o que dá para fazer e o que não dá. Muitas vezes a pessoa acaba procurando psicólogo depois que a coisa já aconteceu. Eu falei assim, me arrependi, eu não tô bem e tal, tudo mais. É difícil você encontrar alguém e chegar no psicólogo e falar, olha, eu não tô feliz com o que eu estou vendo no espelho. O que você acha, doutor? Você acha que eu deveria dar uma... Porque minha autoestima tá péssima. Você indicaria alguém ou algum tratamento? Falei, olha, eu acho que você deveria, se você não está se sentindo bem, mude isso. Ou é o trabalhar a cabeça mesmo? Porque por mais que você tente trabalhar a cabeça, eu tô vendo ali uma coisa que não tá me agradando. Eu não entra em mim aqui. Você, olha, doutor, eu não tô gostando. Eu falei assim, eu quero colocar mais boca, eu tô precisando emagrecer. Mas a cabeça ainda continua, que é o caso de muita gente que às vezes tem bulimia, anorexia, enfim. Estou falando sobre um contexto mais prático e tal. Mas, assim, o trabalhar a cabeça é bem mais importante, não é? Exato. É que nem a doutora falou, né? Ela trabalha de forma harmonizada, com a saúde e tudo mais. E quando o paciente chega no consultório, eu vou falar para ele o que ele precisa ouvir e não o que ele quer ouvir. A gente tem que ter esse cuidado também. Porque, por exemplo, quando o paciente chega e fala, olha, doutor, eu não estou me sentindo bem por isso, isso e isso. E quando eu vou falar algo para ele, olha, você já tentou pensar dessa forma diferente, tentou modificar o comportamento. E ele fala, não,
não quero mais também, e vai embora. Aí nosso trabalho acaba por ali. Então muitos pacientes querem a solução, mas querem do jeito deles. Por exemplo, eu tenho certeza que já chegou no consultório da doutora, né, do paciente chegar e falar, olha, doutora, eu quero isso, isso e isso, e ela perceber que não ficaria bom no paciente, e ela fala, olha, eu não posso fazer isso, porque não vai ficar como você está pensando. E muitos desistem, e é isso que acontece também no cenário psicoterapêutico. Eu, como psicólogo comportamental, eu vou alterar o comportamento do ser humano através dos pensamentos. A gente pensa, logo existe. Então, através dos pensamentos que a gente consegue contornar essa questão da autoestima e tudo mais. Só que muitos não estão preparados para isso. Para ouvir a verdade. E a Gisele estava falando sobre toda a questão do material que está chegando de novidade aqui no Brasil e a importância de saber com quem que você está entregando o seu lindo rosto. E ter esse cuidado. A gente estava falando sobre há uns 2 meses que teve um roubo na carga do aeroporto de Guarulhos sobre Botox, né? Exato. De Botox. E também ter esse cuidado, porque não dá para você entregar o seu rosto, o seu lindo corpo para qualquer profissional, né? Inclusive porque o Botox existe armazenamento correto. Então, você tem que ter uma temperatura correta, você tem que ver quais são os processos, aonde você vai aplicar, como você vai aplicar. Então, quando você vê um Botox sendo vendido muito barato, você pode desconfiar, porque o Botox, o produto em si, ele não é barato. Ele é muito caro. Então, assim, como foi armazenado esse produto? Até uma curiosidade, tá, Jéssica, que eu acho muito legal falar. O Botox, ele é a toxina botulínica, né? O Botox é o nome comercial. A toxina botulínica, ela é uma doença. Ela é uma doença que apareceu nos Estados Unidos. E o que acontece? Ela paralisa o corpo e a pessoa morre. Então, se em altas doses e você não saber aplicar, você pode trazer. Até recentemente, nos Estados Unidos, também apareceu um caso de botulismo, que foi muito raro. Então, assim, olha quem é o profissional que vai aplicar, porque tem a quantidade correta, a forma correta de armazenar, a forma correta de aplicar. Tem que ver se é de procedência confiável, né? Normalmente a gente compra direto da empresa, porque aí a gente sabe como foi o armazenamento. Quando você adquire, você profissional adquire esse material, ele vem, né, embalado, bonitinho. Se precisa de gelo, ele vem com várias placas de gelo. Então, por isso que tem que avaliar muito bem aonde você vai aplicar. E tem aquela questão do mito, né? Que eu queria que você falasse, porque a gente estava comentando sobre a questão dos mitos da harmonização facial. Eu queria que você numerasse os mitos. Qualquer pessoa pode colocar. Se eu botar e eu não gostei disso, eu posso tirar? É fácil tirar? Como é que é essa? É assim, um dos mitos. Eu coloquei preenchedor, vai ficar pro resto da vida. Depende, né? Porque do produto utilizado? Isso. Não, porque é produto utilizado. Porque, por exemplo, para um preenchedor, você tem o PMMA, né? Que é um produto acrílico. É um produto que não vai sair do corpo. Inclusive, ele era utilizado para pessoas com HIV, por causa que teve a perda muscular. E a partir da hora que você coloca esse produto, agente dentista não é autorizado, fica para sempre. E a pessoa não pode ter inflamação nenhuma, né? E tem os outros tipos de preenchedores, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, sim, tem como retirar e fazer a desarmonização, né? Tem uma enzima, hialuronidase, que você aplica. Inclusive, quando você é feito esse procedimento, um profissional que tenha responsabilidade mesmo, né? Tenha consciência da sua responsabilidade, não faz um preenchimento sem a enzima do lado. Porque se você aplica numa forma correta, dentro de uma artéria, ou próximo a uma artéria e você comprime, você pode ter uma necrose naquele momento. E ali, você tendo a enzima, você pode aplicar naquele momento, é uma segurança, né? Você aplica e você desfaz o preenchedor, né? Outro mito, o Botox fica para sempre? Não, o Botox fica, normalmente o efeito dele, a toxina botulínica, de 4 a 5 meses. A partir de 5 meses ela vai diminuindo, né? Então tem a duração de 4 a 5 meses. Depende da pessoa, se faz atividade física, porque você tem mais força, então você faz mais careta, vamos falar assim, e você acaba forçando mais o músculo e perdendo o efeito do Botox. A harmonização deixa perfeita, igual a gente falou assim, não.
Não. E aí depende também do que você fala que é perfeito. Pode ser perfeito para mim, mas pode ser perfeito para você, pode não ser perfeito para você. Inclusive, dando uma questão até, doutor, da questão da psicologia, né? Quando a gente vai atender um paciente de harmonização, a gente tem uma folha na qual a gente avalia a questão psicológica do paciente, né? Para ver se ele tá pensando, igual a gente tava falando, é para mim, é para você, pra gente medir, né? Esse parâmetro de beleza para ele, né? Se ele não passou no teste, então eu não vou fazer? É isso? Se se o doutor avaliar que não, porque aí vai uma questão de ética. Você já recusou? Já tive uma paciente, por exemplo, paciente com lúpus, que queria fazer um bioestimulador, é uma doença autoimune, e ela queria fazer um bioestimulador, e eu recusei, por uma responsabilidade, porque existem várias consequências. Inclusive, ela falou, se eu trazer alguma cartinha do meu médico, você faz? Não, porque pelo protocolo, você não pode se fazer bioestimulador, né? Em qualquer procedimento, né? Em pacientes com doenças autoimunes. Igual preenchedor, paciente que tem PMMA. Posso fazer bioestimulador? Não posso. Porque você não pode ter nenhuma inflamação naquela região, senão pode vir a infecção. Uma questão ética até do médico, né? Que indicou ela fazer. Exato. A questão do lúpus ali. Tem uma responsabilidade técnica também ali. Vou deixar eles tomarem um pouquinho de água aqui. E eu tava acompanhando o pessoal aqui comentando. Tem muita gente assistindo a gente. Gente, aproveita, já comenta aqui. Fala de onde vocês estão assistindo. O pessoal tá com um público maravilhoso no Facebook e também no YouTube. Só não consigo acompanhar no Instagram, mas tá legal lá também. Margarete Denise dando boa noite, esperando minha querida doutora Gisele Top. Ela tá assistindo a gente lá do Bosque Maia, aqui em Guarulhos mesmo. Claudinha Papoto, boa noite, gente. Suas lindas e seu lindo. Doutora Gi, doutor Thiago, excelente programa, esclarecedor. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Porque eu quero. Tem idade? Eu queria fazer uma pergunta pro doutor Thiago, mas que me veio isso aqui na agora. Qual que é a idade mínima para poder fazer harmonização orofacial? Ou aplicação de alguma coisa de enzima, essas coisas que você faz? Olha, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, até recentemente a gente estava avaliando, a partir de 18 anos, né? Em qualquer procedimento, né? Estético, até acho que há pouco tempo eles falam sobre maquiagem, né, doutor? Sim. Que das crianças está se maquiando demais. Então, assim, eu acho que a indicação que a gente fala da harmonização é lá para os 25, 26 anos, né? Com botox. Tem muito colágeno ainda, gente. Então, só que a partir dos 30 você começa a reduzir a parte eu tô sentindo aqui, ó. de colágeno. Tá. Então, Casa de Ferreira, espeto de pau, tá? você começa a diminuir a questão do colágeno. Então, alguns procedimentos a gente já indica um botox, um bioestimulador, né? Que a avaliação Vamos fazer a avaliação ao vivo aqui, Aproveitar gente. que tá os dois lá, Quem né? sabe faz ao vivo. É possível você... É lógico que você precisa fazer um acompanhamento, até porque com esse paciente, mas é possível você identificar até que ponto essa mudança, doutor Thiago, é simples, ou mexe com o psicológico? Fala assim, olha, eu quero mudar esteticamente meu rosto, meu corpo. Até que ponto isso é simplesmente uma pequena mudança estética ou é um problema psicológico? A partir do momento que todos os dias a pessoa encontra defeito em si. É que nem a questão, como aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? E recentemente surgiu uma pergunta para mim assim, doutor, até que ponto eu posso entender que a pessoa está querendo, né, cometer o auto, né? Então, a partir do momento que você percebe que o indivíduo já está, por exemplo, com um olhar cabisbaixo todos os dias, já está se isolando socialmente, já não se sente bem na presença de outros, já tem aquela questão de sempre falar, nossa, você está sempre mais linda que eu, sempre mais bonita que eu, o que eu estou fazendo de errado? Então já se torna uma doença, a partir do momento que já desencadeia a parte da depressão. Não somente a questão da autoestima, mas uma depressão, onde ela se isola, onde ela já não se sente mais à vontade. É uma questão também tanto para o sexo masculino, tanto para o feminino. Né? Não é um padrão apenas. Né? Como anteriormente, a gente estava até conversando, né, brincando aqui um com o outro, que a gente comentou assim, você viu o indivíduo que estava se tornando um boneco,
né? Eu tava vendo o boneco do Ken e hoje em dia ele está se tornando a Barbie. Né? Ele já quer se tornar a Barbie. Então ali já é uma questão de saúde mental. Né? Ele já não consegue ter a própria identidade. Já se perdeu totalmente. E a questão também dessa mudança na estética e ter o cuidado do pós, principalmente na saúde emocional. E tem esse cuidado. Você chegou a ter algum paciente ou você tem algum protocolo para trabalhar alguém que passou por este procedimento de mudança estética e acabou futuramente não se reconhecendo? Como é que é esse trabalho da pessoa após a questão da mudança estética? Na verdade, já trabalhei com pacientes que queriam fazer bariátrica e alguns eu disse que não. Pelo fato de que, por exemplo, o paciente tem que estar com a saúde mental em dia para fazer a bariátrica. Porque ela também desencadeia a depressão, pelo fato da pele ficar mais caída e tudo mais. Então a questão da harmonização também é assim. A pessoa vai fazer a harmonização, mas muitas vezes elas não se veem como elas querem se ver. Porém, como a doutora falou, hoje em dia a harmonização está algo mais saudável e ajuda na saúde mental. Eu super indico hoje em dia, né, tem uma parceria forte com a doutora. O paciente chega com um problema muito grande de autoestima e tudo mais. Poxa, você quer experimentar uma harmonização assim, assim, assim? Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver o que a gente pode fazer juntos. Então, hoje em dia eu também indico a harmonização. Né? Mas é o trabalhar com cuidado. Exato. Não é aquela harmonização de qualquer jeito. Né? Caiu a mercadoria do caminhão, eu vou fazer agora aqui em casa. Não, tá na promoção, vamos fazer. Gisele, você estava falando sobre a questão que é um produto caro, né? Até porque precisa de uma especialização, você investiu em cursos para isso, mas hoje ele está mais acessível, uma harmonização facial? Acredito que sim. Né? O mercado está trabalhando muito em cima disso, os últimos congressos vêm trabalhando essa questão, né? Acabou de acontecer até um congresso de estética e os congressos de harmonização. Antigamente você ia num CIOSP, que é um congresso internacional de odontologia, você via pouca coisa de harmonização. Hoje não, hoje um dos maiores estandes desses produtos. Então o mercado vem trabalhando cada vez mais para até abaixar um pouco os valores, né? Dar mais qualidade aos produtos, mas abaixarem os valores até para o consumidor final. Ele deixou de ser um artigo de luxo para ser um pouco mais comum, vamos dizer assim? Sim, existem produtos que são extremamente caros, mas coisas mais específicas, né? Mas dá o mesmo resultado? Até melhor. Depende do caso, entendeu? Não vou falar nome de marca aqui, né? Não, porque não estão pagando, não. Pode ir. Mas, por exemplo, tem produtos que se chegar uma pele de 30 anos, 35, até 40 anos, é um tipo de produto. É o mesmo bioestimulador, né? Para ficar mais fácil. É o mesmo tipo de bioestimulador, mas marcas diferentes. Um bioestimulador que eu vou usar numa paciente de 35, 40 anos, eu posso mudar com um paciente de 60. Porque é uma paciente mais com flacidez. Então, cabe ao profissional renomado, né, entender, buscar. Por isso que eu amo muito a área da pesquisa, eu leio muito sobre isso, sobre as inovações. Porque não dá para você aplicar a qualquer coisa no rosto. Juntando, por exemplo, uma coisa que é as altas tecnologias que está chegando também. Que é uma das coisas que você não vai tão profundo. É uma coisa mais acessível e traz um resultado mais rápido. Não, tem gente fazendo pergunta aqui, mas eu queria perguntar pro... O pessoal tá dando boa noite e tem pergunta aqui, não sei se já faço essa pergunta para Gisele. Eu queria que você falasse para mim, Thiago, sobre essa questão da insegurança. Como é que você trataria uma pessoa hoje com uma autoestima baixa? Como você já indicou que, se você acha que neste acompanhamento que você está fazendo cabe uma harmonização, resolveria, mas a pessoa tem um medo de buscar ajuda. O pré, né? O pré. Como é que você trabalharia isso, né? De forma comportamental, né? Como anteriormente nós estávamos conversando, né? E você perguntou o que é que faz a pessoa buscar em si, né? De fato é nossa sociedade, né? Nossa sociedade sempre busca por perfeição. Eu até falei para você, né? Que eu já tive uma paciente onde ela não tinha autoestima nem mesmo na casa dela, onde ela ia no salão de beleza, né? E o próprio marido falava: nossa, você vai pra quê? Você vai voltar feia de lá de qualquer jeito. Então,
a gente sempre, a pessoa, você percebe que o problema às vezes está dentro de casa também. A sociedade nos corrompe de fato, o ambiente que você está vivendo já é adoecedor. Então eu trabalho, né, da forma seguinte, sempre pequenos comportamentos. Então acordar um dia e falar assim, nossa, hoje eu vou acordar e vou mudar tal coisa em mim que eu vou me sentir melhor. Vou lavar meu cabelo, que eu vou me sentir melhor, vou me sentir mais saudável, vou passar uma maquiagem melhor. Eu trabalho muito também com pequenos bilhetes, escrever a sua rotina e falar assim, hoje eu fiz tal coisa e eu me senti melhor. Hoje eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi escovar meus dentes, porque são coisas pequenas, mas que pra gente é normal. Acordar cedo, escovar os dentes, né, e se alimentar, é o nosso padrão. Sim. Mas pra quem tá com uma baixa autoestima já não é. Já sai de casa de qualquer forma e tudo mais. Mas eu nunca saio sem lavar o cabelo. Isso aí é certeza. O pessoal tá dando boa noite aqui pra gente ainda. Lili Monteiro dando boa noite. Valdir Carleto tá nos acompanhando, dando um abraço pra equipe e pros convidados. Maiara Nobre, que é excelente papo, estou amando. A Silvia comentou uma coisa, porque essa questão de influenciador tem não sei se entra na área da Gisele isso. A Silvia pergunta assim, boa noite, é verdade ou um mito que o Botox é indicado para enxaqueca? Ele é indicado. Até para bruxismo, né? Porque como eu sempre dou uma explicação muito fácil. A gente tem um músculo que vai da cabeça até a mandíbula, né? Até psicologicamente você pode até explicar melhor que eu. Quando a gente está muito tenso, está muito nervoso, tem enxaqueca, esse músculo, ele trava. Tá. Então ele tensiona toda a região da cabeça. Então, para relaxar a questão muscular, o Botox tem indicação. Porém, é uma indicação aonde que acredito que nós, dentistas, não diagnostica. Quem diagnostica isso é um neurologista, um acompanhamento médico, e cabe a ele falar se a aplicação de Botox cabe nesses casos de enxaqueca. Mas essa aplicação não seria feita pelo cirurgião dentista, certo? O bruxismo, sim, né? Mas pela questão mais enxaqueca, alguns pontos neurológicos, aí é o médico. Ah, tá, entendi. Estamos estourando o nosso tempo, o pessoal já tá me dando um recadinho ali, deixa eu falar rapidamente. Eu queria que o Thiago, eu vou dar tchau para eles, mas eu quero que o Dr. Thiago explique rapidamente como é o tratamento de uma pessoa, Tátia, desculpa, Tátia, estava perguntando, Dr. Thiago, como é o tratamento de uma pessoa que se vê de uma forma diferente do que ela realmente é? Certo. É aquela pergunta que eu falei pra você, né? Nossa, essa pergunta vai dar o que falar. Então... Fizeram a pergunta. Quando a pessoa já não se vê mais, né, no corpo, então aí já entra aquela questão da busca e entender o que de fato ela quer. Eu trabalho escrevendo a rotina, escrevendo e dando nome aos sentimentos. Porque é muito fácil hoje em dia o paciente chegar comigo e falar assim, doutor, estou sentindo isso, tá, mas por que você está sentindo isso? O que é que está desencadeando essa falta de percepção de si mesmo? A busca pelo autoconhecimento, né? Doutor, eu estou perdida em mim mesmo. Tá, mas por quê? O que está acontecendo de fato? Bora trabalhar primeiro o autoconhecimento, primeiro buscar entender quem de fato você é, para depois entender quem de fato você quer ser. E depois buscar harmonização ou outros métodos para melhorar a autoestima. Trabalhar por dentro e também a cabeça, né? Exato. Obrigada a vocês são maravilhosos. Uma coisa só. Ai, peraí, ela pode falar, gente. Não, só uma coisa que eu vi. Tem algumas profissões também que eu falei no começo, que era dentista e médico. Mas tem alguns procedimentos de orofacial que o biomédico pode fazer, o enfermeiro e o farmacêutico, claro, com os seus cursos, né? Especializações, né? Especializações. Exatamente, o negócio tem que ser bem feito, não dá pra fazer bagunçado não. Obrigada, gente, por vocês terem aceito o convite. Gisele, você não precisa nem falar, né, querida? Obrigada, doutor Thiago. Você é muito sempre bem-vindo aqui, a bancada é sua também. Obrigada, Gisele, você é de casa. Obrigada a você que está nos acompanhando aqui no nosso primeiro bloco. Já tem um segundo bloco super interessante também. Então, tô vendo que o pessoal tá assistindo a gente, continua compartilhando e também mandando suas perguntas, dando boa noite para eu poder fazer esse bate-papo aqui, né? Então a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso tem o Evangelho do Dia, Paloma. E 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe,
a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Fiz pergunta difícil, olha eu já, não sei o que é. Estamos de volta aqui com esse segundo bloco. Obrigada a você que está nos acompanhando. Eu estou vendo aqui o pessoal dando like, assistindo. E continue que o papo vai ser muito bacana. Mas antes de eu falar dos patrocinadores do segundo bloco que fazem esse programa acontecer, Paloma, vamos ver quem está fazendo aniversário hoje? Hoje, dia 15 de setembro de 2025, cantamos parabéns para Aninha Amorim, Cláudio Herrera, Cleiton Borges, Denise Maria, Sônia Aparecida. Cantamos parabéns para todos. E deixa eu falar aqui, que o pessoal estava me contando os bastidores. Eu queria dar parabéns para o Cleiton Borges, muito tempo aqui, parceiro, amigo nosso da época das vacas magras. E também para o nosso parceiro, amigo maravilhoso, Décio Lima. Décio, parabéns para você, viu? Nosso grande esportista jiu-jitsu, que está ganhando várias medalhas aqui na cidade de Guarulhos. E também por todo o país, vamos dizer assim, né? Por todo o país. Ele é o nosso orgulho, guarulhense, atleta, e vocês vão ouvir muito falar ainda do Décio, viu? A gente está ajudando da melhor forma que pode e dar publicidade para ele, porque ele precisa. É um grande esportista. Quantos anos o Décio tá? 12 anos o Décio, e já tem várias medalhas. É só você pesquisar aí, Décio Lima. A gente já entrevistou ele aqui e a gente sempre que pode está divulgando. Parabéns, Décio. E vamos falar dos nossos patrocinadores do segundo bloco, Barbosa Supermercados, o supermercado da família. Tem unidade aberta 24 horas, viu? Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Guarulhos, presidente Josinaldo José de Barros, nosso parceiro. Simpospetro, Thelma Cardia, um amor de pessoa. Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis. E tá pensando em colocar seu filho no melhor colégio da cidade de Guarulhos? Colégio Carbonel, aqui em Guarulhos, Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, que fica ali no número 2687. Arena 8, quer fazer um happy hour
corre lá na Arena 8, que eu indico para você. GFF, propagandas e eventos. Quer divulgar o seu negócio, a sua unidade? Entre em contato lá com o Genaro. E Casa do Extintor, precisando trocar o seu extintor, produto de qualidade e preço também. Obrigada a você que está nos acompanhando aqui. Gente, continue compartilhando, que eu estou vendo o pessoal assistindo, dando like, dando boa noite. Então, continue fazendo isso, porque é assim que a gente faz com que o programa Tribuna Livre continue. Estamos aí há mais de 15 anos aqui na cidade de Guarulhos fazendo ao vivo. E é com essa novidade, agora que segunda-feira eu faço o programa com você. E eu já estava aqui trocando umas figurinhas com a nossa convidada do segundo bloco, porque ela já saiu até matéria no G1 sobre o caso dela. Michele, seja muito bem-vinda, meu amor. Michele Souto, publicitária. Aqui, ó, bancada é sua. Obrigada, Jéssica. Prazer em conhecê-lo. Prazer pela oportunidade, claro, pela conscientização, prevenção que eu falo do aneurisma cerebral e avessista também no Brasil inteiro. Você é guarulhense? Sou guarulhense. E você estava me contando que você teve um período que você saiu de Guarulhos. Sim, eu nasci aqui, claro, vivi por muito tempo. E aí aos 21, 22 anos, aí aquela coisa, trabalhando, devido ao trabalho, São Paulo, claro. Sempre trabalhei na época na parte de tecnologia, então que é sempre a Morumbi, Brooklyn, Berrini, que o mundo é lá. E aí depois, fiquei muito tempo, depois eu fui para Campinas, aí me casei e tal, aí parei em Campinas e voltei agora em setembro, quase final de setembro, começo de outubro, aí retornei depois de muitos anos, 26 anos aqui, E aí estou muito feliz. E aquela vida louca de você trabalhando, cuida de casa, marido, casamento, quando é que você sentiu que tinha alguma coisa errada, que você virou e falou assim, olha, alguma coisa não tá legal, ou você descobriu num exame de rotina? Como é que era essa questão, essa relação? Não, eu estava, e nesse dia, exatamente no dia que eu tive, eu não era casada ainda, foi aos 31 anos, eu morava em São Paulo, mas eu tinha um namorado da época daqui, e estava nesse dia em Guarulhos. E aí comecei, senti uma dor de cabeça num domingo, tinha saído do cinema, aquela coisa do... Nossa, faz tempo, hein? Acho que a Mulher Invisível, da Lana Piovani ainda. Saí desse filme, aí com o namorado na época, ele fez um lanche. Vou fazer um lanche diferente. A gente ia na Serra Cantareira, tinha almoçado, foi no cinema ele falou, vamos pra casa pra fazer um lanche. Foi fazer um lanche, eu lembro até que fui no Mercado Barbosa na época, olha, faz tempo, hein? E aí depois disso, ele fez o lanche, aí eu mordi. A hora que eu mordi esse lanche, eu senti a pior dor da cabeça, não sabia nem o que era aquilo. Uma dor imensurável, não tem como explicar aquela dor. Eu nem sabia o que era. Foi isso. E você teve um primeiro diagnóstico de enxaqueca, não foi isso? Foi, exatamente. Eu trabalhava na época no Marketplace, Morumbi, exatamente. E eu passava sempre com aquela dia de trabalho, sabe disso? Sedentarismo, correria louca de trabalho, tecnologia é muito uma loucura. E aí eu estava indo... Toda vez que eu saía do trabalho, era 8, 9 horas, que já era muito trânsito, sabe? De São Paulo é loucura. E aí eu saía sempre no hospital, tinha um hospital no caminho, que era o São Luís no Itaim, e eu parava na frente, sempre tinha dor de cabeça. Eu falava, poxa, teve 4 episódios lá. E aí sempre falando, sinusite, mas não havia feito um exame tão complexo para descobrir. Foi isso. E aí, quando eu tive essa dor, eu estava aqui, passei mal, perdi consciência, vomitando, enfim, tudo mal. E aí, fui socorrida aqui em São Paulo, em Guarulhos. Você percebeu que tinha alguma coisa errada? Você falou, olha, isso aqui não tá certo. Sim, foi quando você estava no hospital? Estava no hospital aqui em Guarulhos, exatamente. E realmente, foi uma dor absurda, uma dor... Nossa, vamos falar, a pior dor que eu senti na minha vida, que você não consegue explicar. Parece que tá entrando facas. Parece que entrava na cabeça, não sabia nem de onde. E aí o que aconteceu? Aí eu perdi um pouco da consciência, já não estava perdida. E aí meu namorado na época me salvou, daqui de Guarulhos. Me salvou, levou pro hospital, já vomitando, passando mal, muito mal. E aí eles deram uma medicação, né, que eu não posso falar, enfim, na época. E aí, quando foi melhorando, depois de caso de umas 2 horas, voltei para o consultório dela, lembro exatamente dela, doutora Gisele. E aí eu marquei, né? E aí eu lembro que ela olhou para mim e falou, olha, você tá com sinusite.
E eu falei, não é sinusite. Ela falou, por quê? Eu falei, porque já estava com episódios e tô com uma dor de cabeça que eu nunca senti na minha vida. Eu perdi até o rumo, de verdade. Eu não sei nem quem sou eu na hora que eu senti. E realmente fui socorrida. E eu preciso de um exame mais complexo. Eu não sei, na verdade, eu não sabia nem o nome, o que era dos exames. Enfim. E eu falei, eu tive episódios, o meu pai teve episódios de hidrocefalia na época. E eu sei que ele fazia exames muito complexos, ele fez cirurgia na cabeça até, quando meu pai teve os 40 anos, na época eu tinha 31. E aí ela falou, não precisa fazer nenhum exame, você tá liberada para casa. E eu falei para ela, desculpa, não tô de acordo. Poxa, se o convênio, pode verificar, o convênio tá ok, sabe? Verifica, por favor. Pede, acho que tô te pedindo de verdade, ainda falei para ela, implorei, por favor, eu preciso de um exame para verificar o que pode ser. Não sei se é ultrassom, eu não sabia, sabe, leiga do momento, do local. E aí eu falei, não sei, aí eu perguntei para uma enfermeira, ela falou, tomografia, me deu, uma dica. E aí eu voltei, falei, doutora, toque, sabe aquela chata? Falei, doutora, por favor, eu preciso de uma tomografia. E ela, não. Aí eu peguei, a hora que eu tava indo embora, eu olhei e falei, opa. Aí eu voltei e falei assim, doutora, já que você vai me receitar essa medicação que você falou, que é para sinusite, eu tenho em casa. Tem até no porta-luva do carro. Mas, por favor, eu quero registrar. E ela me deu e eu guardei. Tem até isso guardado. E aí foi isso. Nessa noite eu fui para casa do namorado na época. Ele cuidou muito bem de mim até. Me deu maçãzinha, que eu lembro pouco, mas eu lembro a memória. Mas eu lembro que ela me deu maçã, aquela coisa toda, cuidou e tal. Acordei, tomei banho e fui pro Morumbi onde trabalhava. E que é onde era no final da Berrina, enfim. E aí eu estava lá, e aí a hora que eu estava na Dutra, quase pegando a Marginal, novamente aquela dor. Era 7h30 da manhã. Eu tinha reunião, entrega de quarto, aquela coisa toda. E aí eu joguei o carro para acostamento, não sei nem como. Joguei o carro no acostamento, porque você se perde no volante. Foi isso. E aí eu liguei, na época, aquela coisa de louca de trabalho. Aí liguei pro meu diretor, falei, olha, aconteceu isso, tal, me representa por mim, apresenta, tal. E aí eu pedi um socorro para um médico, liguei o telefone e falei, para o hospital. Aí eu liguei para um médico, na época era nefra do rim, que é a única complexo mais, que podia, que estava ao meu alcance. E aí ele me deu um remédio, ele falou, vai pra casa, se você sentir aquela dor novamente, essa pontada que você já sumiu. Eu falei, sumiu. Porque ele parecia uma contração, então ele sentia pontada, sumia, do nada ele voltava. E aí foi isso, aí na sequência eu não tive aquelas pontadas, tive 2 pontadas. Que já era aneurisma, que você já estava passando por sim, isso, né? Nem sabia o que era. E aí eu fui pra casa dos meus pais, que estava mais perto. Fui pra casa dos meus pais, peguei um cobertor e comecei a tremer, com medo. E aí foi assim, falei pros meus pais, falei, tô com gripe, sabe? Porque eu não queria, dar aquela de susto neles. E aí fiquei o dia inteiro na cama. Quando foram 10 da noite, 11 da noite. E aí eu fui tomar banho, minha mãe falou, filha, vai se alimentar. O que aconteceu? Você tá com alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Mas a hora que eu saí do banho, coloquei um pijama, peguei até na época eu peguei até uma calça, um pijama que era da minha mãe, na época eu não sei. A hora que eu coloquei, abaixei a cabeça, travou a minha nuca. Aí eu só abri a porta, saí do banheiro correndo, com a nuca assim, travada, não levantava mais. E aí eu falei pro meu pai, pai, pelo amor de Deus, me salva. Ele falou, o que foi? Eu falei, tô com meningite, achando que era meningite. Porque meu pai teve hidrocefalia mas não era porque na verdade eu não sabia que na época aneurisma perde a consciência, vômitos, dor de cabeça, pior dor de cabeça da vida. E ele, quando você tá com hemorragia, ele trava a sua nuca, a sua nuca fica rígida. E trava, e realmente travou. E foi nesse momento que você teve aquela experiência quase morte? Não. Aí não. Aí meu pai me salvou, foi pro São Luís, me levou na hora. Falei, pai, me levar pra cá, se já não conseguiram me socorrer, me leve pro São Luís, que talvez tinha episódios lá. E aí depois entrei no hospital, 20 minutos depois já estava, fiz uma tomografia que eles colocaram. E aí saí do exame, pedi o elevador, já tinha um segurança com uma cadeira de rodas, você não pode dar mais nenhum passo. Aí o que aconteceu? Fui direto pra UTI, aí o médico me chamou e falou, você tá indo pra UTI agora, vou falar com seus pais, não quiseram me falar o que era, depois ele voltou rapidinho, falou, você tá com pontinhos de sangue no cérebro, eu fiquei não sabia nem o que era aneurisma ainda. E aí foi isso, depois disso melhorei, estabilizou o quadro na UTI, aí fiz a cirurgia e aí sim surgiu a QM. Aí eu fiz a cirurgia, o que aconteceu? Ele descobriu que eu tinha 2 aneurismas cerebrais
E quando faz o exame no hospital, a primeira coisa ele faz uma arteriografia para descobrir qual tipo, como é que está localizado o seu aneurisma. E foi bilateral. Então, infelizmente, tive hemorragia nos 2 cérebros da frente. Foi o rompimento que chama roto. E aí tinha muito sangue e eles tentaram embolização, não deu certo, porque ele entra por stent ou por clipagem, que é a craniotomia, então abriu o crânio. E aí, infelizmente, quando fez a primeira cirurgia, ele começa atrás aqui, pra estancar. Quando chegou na mesa, aí teve a 14 horas, uma coisa assim. Aí os médicos chamaram meus pais, que estavam lá na recepção aguardando muitas horas, e falou, sua filha, infelizmente, ela voltou com ressangramento no aneurisma cerebral, tá tendo mais sangue ainda. Nós paramos agora, vamos tentar estancar. Ela teve infarto cerebral, então nós paramos. Vai parar agora, vamos fechar, estabilizar e voltar para UTI. Depois nós continuamos o procedimento. Só que vai ter sequelas difíceis. E aí surgiu a queima, eu estava, claro, em cirurgia, em coma. E quando eu fui voltando, eu lembro exatamente, fiquei dias e dias. E até quando abri os olhos, a primeira coisa eu perguntava das crianças. Então é isso que eu falo que é o EQM. Então o que eu vi, sabe assim? Que eu lembro exatamente. Então foi isso. Você lembra desses momentos? Não. Lembro. Lembro perfeitamente. Lembro, exatamente, só lembro que eu acordava assim, perguntava cadê as crianças, eu via verde, parecia não sei se era bosque, eu não sei, era muita grama. Você sentiu, o que eu lembro realmente é um momento de paz e plenitude. E deixa eu respirar. Que começa. Pode tomar um pouquinho de água. Bom, enfim. E aí, obrigada. E aí, aí as crianças começam. Eu lembro que quando eu não me via, claro que não, mas o meu sentimento, eu via que eu estava de avental, não via os pés. As crianças também, elas estavam com todas as camisolas, pareciam, eram branco, azuis, verdes, era exatamente como se fossem médicos, parecia que eu estava, sabe? E aí eu colocava no círculo, me colocava. E aí o que eu sinto depois disso, o que eu lembro, era folhas, tinha muitas folhas caindo a todo momento, parecia como uma chuva, mas folhas, gramas. E aí eu sinto, quando eu acordei, o que eu falo, o que eu sinto hoje naquele momento, parece que as crianças realmente me curando, é o que eu sinto isso, uma coisa muito bonita. Mas eu sabia que, posso falar, parece que você sente outro mundo, parece que, no caso assim, você está em paz, mas parece que eu não ia voltar mais. Quanto tempo você ficou em coma? Não, acho que foram na cirurgia, aí depois eu não sei, depois eu voltei pra UTI, foram dias e dias, daí os primeiros dias foram muito difíceis, eu não sei porque você fica perdida, né? Mas aí eu lembro que o problema maior foi a pressão, né, no cérebro, devido a muita da cirurgia, de tanto sangue, ainda estava com sangue do lado direito, e claro, devido a uma cirurgia, então eles tomam cuidado para não perder a morte cerebral. Então eles foram monitorando por alguns dias, depois eu fui voltando, acredito que uns 20 dias eu fui voltando, aí estabilizaram, enfim, foi isso. Depois eu voltei pro quarto, no hospital, depois, porque é aquela que vive a sua segunda casa, né? E aí depois disso eu lembro que quando eu voltei, na primeira cirurgia eu não conseguia falar, escrever, fazia muito forte. Você perde, né? Quem sou eu? Você perde a dignidade. É horrível. Então eu lembro que depois fui estabilizando, só que a afasia foi muito forte, né? Porque ele merte, praticamente ele como se fosse... Você perde a memória. Imagina você ter o cérebro, com o médico, como o Dr. Helder mesmo que fez a cirurgia, ele sempre falava isso. Você imagina que tudo que você conquistou, que você aprendizagem, enfim, do mundo, na vida, como você pegar o seu cérebro, tudo o seu conhecimento, você pega uma água e joga no seu cérebro. Então, como se fosse um livro, um dicionário, vai. Sim. Então, ele se perde palavras, se perde memória, exatamente isso. Você enxerga hoje como algumas sequelas? O que eu sinto, não, eu acho que eu sinto, a única sequela que eu tive, claro, em mesa foi o AVC isquêmico, que eu perdi um pouco de força nessa mão, mas eu voltei, claro, depois de muita fisioterapia. Voltei a escrever, muita caligrafia, voltei a escrever, mas claro, você perde totalmente linguagem, minhas letras eram bonitas, hoje é aquela coisinha que ela é horrível. Voltei a assinar, não consegui assinar, voltei a assinar. E fui voltando, reaprender português, reaprender tudo que era copo, o que era isso, o que era uma TV, tive que fazer exatamente tudo isso. Você tem acompanhamento anual hoje neurológico? Sim, tenho acompanhamento ainda, sempre tive nesse tempo todo.
faço check-up, que nós falamos, né? Então, acredito em torno de... Antigamente era de 3 a 3 anos. Então, o que a gente faz? Angiotomografia, que ele é a tomografia, ele descobre o pós, antes, então descobre tudo, os nervos, artérias, enfim, para não ter futuramente um novo aneurisma, que pode acontecer, como todos. Então, eu acompanho. E agora vai aumentando, agora ele posso fazer a cada 5 anos, mas eu sou mais, gosto de ser certinho no ICDF para cuidar disso. Então fiz muito tempo, fisioterapia, fonoaudióloga faço ainda, até hoje, terapia psicológica, porque é bom, acho que para todo mundo, para cuidar da saúde mental, assim como o Dr. Tiago. Então é isso, eu acho que tem que trabalhar bastante. Então é isso, eu faço tudo o que é possível, mas fiz um tratamento, pode falar? Me dediquei. Quis voltar, sabe aquela fala assim, pô, você trabalhava com tecnologia, eu queria voltar. Porque não é só o médico ali, você tem que mostrar a sua força de vontade também. Força de vontade. Pra isso. Enquanto a Michelle, vou deixar a Michelle tomar um pouquinho de água aqui. Isso mesmo. E eu tô vendo o pessoal tá nos acompanhando. O Valdir, esse maravilhoso, mandou uma mensagem aqui falando: o testemunho da Michelle serve de alerta para todos, para insistirem em ter diagnósticos confiáveis quando o primeiro parecer indicar algo meramente superficial, ou seja, ligar o desconfiômetro. É muito importante, porque sempre buscar uma segunda opinião. Exatamente. E se você não tivesse batido o pé, tudo bem que você voltou para casa. Eu voltei, mas naquela assim, primeira situação, ela lá voltou, que era sinusite. E eu fiquei com mais de 24 horas com sangue. No entanto, que assim, quando você entra com um aneurisma cerebral, que não deixa de ser, né, AVC, que a evolução deve ser isquêmico, né, AVC hemorrágico. Então, o que acontece? Eu fiquei com mais de 24 horas com sangue no meu cérebro. Entanto, que são escalas de Fischer. Então, ele vai de 1 a 4. O meu estava em 3. Em 4, estava entrando em coma, já tem morte cerebral. Como é que foi o suporte hospitalar na época? Porque eu sei que você não estava tendo, mas a sua mãe, o seu pai chegou a passar isso para você? Como é que foi esse suporte? Porque foram dias, né? Você naquela situação, sem saber o que estava acontecendo à sua volta. Até porque você estava naquela experiência, né, do coma e quase morte. Então, quem estava assistindo ali em volta era seu pai e sua mãe. Meu pai, minha mãe, amigos, claro, que fizeram, tinha até aquela lista, que a gente sabe, né, como o pessoal cuida de você, sabe que cuida, faz aquela lista de amigos, o pessoal do trabalho, na área do trabalho que sabiam, né, equipe que eu trabalhava na época também, claro, Deus que é mais que tudo. E claro que também o suporte é muito bom, talvez o hospital, eu falo, fico muito grata porque por ter na época um convênio, tá? Eu fico assim, de verdade, Jéssica, se eu estou viva hoje, não sei se talvez, se eu estivesse no hospital público, talvez eu estaria aqui para contar a história. Apesar que foi um diagnóstico errado e ela negou. Então foi uma médica que negou. Essa médica não quis processar, meu pai não deixou na época, mas eu queria. Meu pai falou, não vai fazer isso. Acho que meu pai fala que o tempo conduz e Deus sabe o porquê. Então eu sei que ela não é mais médica, perdeu o CRM, não sei como, nunca pesquisei, enfim. Mas assim, só fico, digamos assim, mais aliviada que não faça isso novamente, entendeu? Acho que por isso que se você tem se o paciente sente isso, uma dor tão forte, sabe que não está, alguma coisa aconteceu, porque tem, né, aquela coisa de sentir, né, que a gente fala, poxa, eu não tô bem, aconteceu alguma coisa. Então, se ela perdeu o registro, é porque ela fez alguma coisa de errada, não só com você, mas com outros pacientes. Com outras, exatamente. Como é que foi pra você nascer de novo? Olha, eu acredito, tô aqui hoje pra contar a história, né. Não acredito, o que eu faço, né? O que eu faço? Eu tentei mudar um pouco hábitos, claro. Hoje em dia eu cuido mais da minha saúde, que eu acho que, né, talvez eu estava mais focada 100% no trabalho. Eu ainda continuo trabalho muito, adoro trabalhar, claro, isso é bom. Nós trabalhamos bastante. Mas saúde, alimentação, colesterol, que nós sabemos disso, cuidar com a saúde mental, que eu falo na coisoterapia, né, que é importante para todos, alimentação, bebida, cigarro, eu não fumo, mas eu sei que hoje em dia, né, no caso de aneurisma cerebral, hoje em dia é muito, muito perigoso, tanto cigarro, a gente já sabe, não só por causa disso, assim como, enfim, diabetes, obesidade, energético, vodka, a gente sabe disso, né, álcool, que ainda mais acha vodka, eu vejo que é uma bomba, né, vodka, uísque, aquela coisa toda, enfim, então eu mudei hábitos, a proximidade, claro, com Deus, isso é super importante, você aprende, né,
que mais fica mais próximo. Se eu tô hoje, eu tenho uma missão, antigamente talvez eu não tinha aquele propósito, meu propósito o quê? Depois disso, quando eu melhorei, a primeira coisa foi acompanhar e ajudar pacientes no caso de AVCistas. Então, hoje eu sou conselheira da AVCista aqui no Brasil, com a Cris Simões, faz excelente trabalho aqui no Brasil. Aneurisma cerebral, que é a página, que eu tento fazer o máximo que eu posso, assim como a G1, eles fizeram, né? Sim. A jornalista Thalita, maravilhosa, aí que ela quis, por sentir, né? De achar nessa importância. Que mais? E mudou tudo. Eu falo assim, quanto mais você puder, hoje eu penso que se eu não fui em minha vida, sabe assim, parece que não foi em vão? Se eu tô aqui é para contar a história, para ajudar, para prevenção, conscientização. Eu criei essa página que agora é Setembro Amarelo, que a gente sabe que é suicídio, a gente sabe que agora é aneurisma cerebral. Eu acho que independente não tem cor. O que tem é o quê? Prevenção para todos. Assim como vem Outubro Rosa, novembro, enfim. Mas eu acredito que é importante cuidar do próximo, né? Eu acredito muito nisso, a humanização, eu sinto muito hoje. Enfim, eu já fui, não pode falar, você perguntou para mim como que foi o hospital, como que foi a família. Eu sou muito grata, porque cuidaram muito bem de mim, assim como eu faço o máximo para os próximos. É isso. Então E eu ia aproveitar agora que a gente já está no minutinho final para você falar, e você acabou já falando sobre esse cuidado, sobre o objetivo que você tem hoje de cuidar daquele que passou por isso ou está passando, né? Você tem uma página, divulga a página aqui pra gente, quem quiser seguir, como é que é, para descobrir e conhecer como é que é o seu trabalho. Sim, eu peço muito a todos que sigam a página @aneurisma cerebral para pacientes, para a família, porque lá é que nós conseguimos sintomas. O SAMU, agradeço muito o SAMU, inclusive ele está lá na página, compartilhou a página da TBL, SAMU aqui no Brasil, então eu fico muito feliz, a Globo, enfim, todo mundo, todos os canais, assim como Carleta, que está ajudando bastante na prevenção, Vitor aqui em Guarulhos, Cultura, a secretária da Cultura aqui de Guarulhos me ajudou bastante, enfim, todo mundo, acho que eu fui muito amparada, eu vim para Guarulhos, estou sendo muito bem assistida, assim como, claro, Roberto Samuel, enfim, a TBL, enfim, todo mundo aqui está ajudando nessa causa. Tanto que eu quero que traga agora, a gente já fez um trabalho agora que foi Maio Vermelho na LESP, e quero muito trazer essa lei aqui, porque o tempo aqui é vital no cérebro. Então eu quero muito trazer o AVCista, o AVC isquêmico, hemorrágico, independente, aneurisma cerebral, acho como todos. Assim como eu fiz uma reunião com o pessoal de líderes aqui no Ministério da Saúde, e eu quero trazer não só isso, obesidade, diabetes, trazer essa parte de doença aqui para aqui para Guarulhos, trazer isso e que ajude a população aqui na cidade, não só como cidade, não é só local, Brasil inteiro, fora, enfim. E a gente precisa falar, e vamos falar, Exatamente. Vamos dar espaço, como vocês sabem, a gente sempre acompanha, você que nos acompanha sabe que a gente sempre dá espaço para que as pessoas falem. Michele, você é sempre muito bem-vinda aqui no programa. Muito Espero obrigada. que tenha mais oportunidades seja comigo ou seja com meu pai, para Claro. falar sobre isso também. Muito obrigada. Inclusive aqui eu tenho, até bom falar rapidinho, eu criei ontem, o ano passado, nós fizemos um festival de cinema, curta-metragem aqui em Guarulhos, foi em dezembro, que chama Guru Shorts BR, curta-metragens, e agora, se conseguir, se der tudo certo, tanto privados quanto editais, conseguindo fazer o Guru Shorts BR 2 aqui, e aí também vamos ajudar bastante. Eu quero trazer muito pautas, curta-metragens agora, também trazendo PCDs para todas as doenças também aqui em Guarulhos. É bom falar isso. Perfeito, vamos já Para o mundo divulgar PCD. isso. Vamos divulgar isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos Obrigada. acompanhou até aqui. A gente se vê na próxima segunda-feira, eu e você com mais convidados. E amanhã tem programa Tribuna Livre com o meu pai Roberto Samuel. Você não pode perder. Até lá.